Olá, galerinha! Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo essa aula. Não importa o horário, o importante é estarmos juntos aqui para aprendermos mais um pouco. Sou a professora Késia, fica aí comigo porque a nossa aula de língua portuguesa já está começando. Muito bem, olha só o que nós veremos hoje na aula de português. Nós estaremos trabalhando sobre o início e final de frase. Como é que a gente inicia a frase e quando a gente sabe que uma frase terminou? E logicamente, né? Se a gente está falando sobre início e final de frase, a gente também vai ter que abordar sobre o uso da letra maiúscula, tá bom? Então, esses dois tópicos nós estaremos vindo na aula de português hoje. O que você vai precisar de material para essa aula? Olha, presta atenção. Você vai precisar do seu livro de português, vai precisar também do lápis de escrita e da sua borracha. Então, você necessita pausar o vídeo agora, tá bom? A aula, procura aí esse material, já deixa organizado, abra o seu livro na página 61, tá bom? E daí você vai dar play para a gente continuar a nossa aula. Vai lá que eu estarei aqui, pausada, te esperando. Muito bem, tudo organizado? Livro na página 61? Pois bem. Então, olha só, na página 61, nós temos aí algumas atividades. Nesse slide aqui, a professora colocou apenas a atividade 1, tá bom? Para a gente poder conversar um pouquinho. Olha aqui para a telinha, tira o olho do seu livro agora, olha para a telinha, olha para a professora, que a gente vai relembrar algumas coisas importantes antes da gente fazer essa atividade, tá bom? Você lembra que nós, em algumas aulas passadas, nós estudamos sobre pontuação? Lembra? Ai, você precisa lembrar. Então, olha só, a professora vai revisar aqui com você algumas pontuações muito importantes que nós vamos utilizar hoje, tá bom? A professora vai colocar aqui, ó, do ladinho, aqui nesse quadrinho, as seguintes pontuações. Essa aqui você lembra como que é o nome desse ponto aqui? Se chama ponto de exclamação e a gente usa ele, lembra quando? Quando a gente, né, faz umas, né, fala assim de maneira surpresa, emocionada. Se eu falar assim, puxa, que legal! Eu vou ter que usar, né, esse sinal aqui, essa pontuação. Nós também temos um outro, que é esse aqui. Você lembra o nome dele, ó? Que é o ponto de interrogação. E quando é que eu uso ele? Você se lembra? Bem, se você pensou que a gente usa esse aqui quando quer fazer uma pergunta, você mega acertou. Esse aqui é o ponto de interrogação. Todas as vezes que queremos fazer uma pergunta, a gente vai usar esse sinal aqui, né? Se eu colocar assim, você está bem hoje? É uma pergunta. Teremos que usar esse ponto de interrogação. E aí nós temos, né, o conhecido ponto final, que a gente, né, a gente usa ele ali apenas para poder fazer uma afirmação, uma negação, tá bom? Então, esses 3 sinais de pontuação, eles são importantes porque, agora presta atenção, a gente utiliza ele aonde? No início ou no final da frase? Professora, no final da frase. Então, toda frase, para terminar ela, a gente necessita de colocar uma pontuação, tá? Então, a gente vai ver se a gente utiliza o de exclamação, o de interrogação ou o ponto final. Um desses 3 precisa ter. Você não pode finalizar uma frase sem pontuação, tá bom? A pontuação, ela então informa, né, que além da expressividade que a gente coloca na leitura, ela vai informar que aquela frase terminou, tá? Então, olha só.
para contarmos a quantidade de frases que existe num texto, é só a gente ver aonde é que tem ponto, tá bom? Onde tem aquela pontuação, para poder ver quantas frases existem ali. Vamos agora para a prática? Olha só, eu quero que você acompanhe aí, junto com a professora, no seu livro, essa atividade de número 1. Leia comigo. O leão sentiu as picadas e ficou muito furioso. Com muita vontade de esmagar o inseto, o que ele conseguiu apenas foi arranhar-se até o nariz sangrar. Então, aqui nós temos, né, um trecho da fábula O Mosquito e o Leão. Veja aqui, olha, aqui tem um sinal, né, que é o ponto final. Então, veja bem, aqui nós temos uma frase, tudo isso aqui é a frase, e essa frase termina aqui, ó, onde tem esse ponto final, tá? Aí, a professora vai até usar uma outra cor para poder diferenciar essa outra frase. Olha só, com muita vontade de esmagar o inseto, o que ele conseguiu apenas foi arranhar-se até o nariz sangrar. Olha o outro ponto final aqui, tá? Então, por isso que a professora colocou aqui no cantinho esses 3 sinais aqui de pontuação, que toda vez que a gente vê eles, é porque a frase terminou, beleza? No caso aqui, nós temos apenas os pontos finais, só foram utilizados os pontos finais. Foi utilizado uma aqui, então aqui nós temos uma frase, certo? Aí começamos a segunda frase que termina aqui. Então, olha só, na letra A pergunta é: quantas frases há nesse trecho? A gente viu que existem 2 frases, tá bom? Então, você responde aí no seu livro que existem 2 frases, tá bom? Nós verificamos a primeira aqui, começou aqui, tem um ponto final aqui, uma frase. Aí começa a outra aqui, tem outro ponto final. São 2 frases, então tem nesse trecho, tá bom? Então coloca aí 2 frases. Essa é a resposta da letra A, tá bom? Na letra B, vem pedindo para a gente circular as palavras iniciadas por letra maiúscula, tá? Iniciadas por letra maiúscula. Então, olha só, nós vamos ter aqui, ó, esse O foi iniciado com letra maiúscula, então, vamos circular esse O aqui, tá bom? Você circula aí no seu livro. Depois, nós vamos ter aqui a palavra com, tá vendo que com aqui, a letra C foi iniciada com a letra maiúscula? Nós só temos essas 2 palavras, tá? O, lá na primeira frase, e na segunda frase temos a palavra com, que foi também iniciada com a letra maiúscula. Olha, a professora sempre fala isso, tá? Toda vez que eu inicio uma frase, eu começo o quê? Com letra maiúscula, tá bom? Então, aqui é para você perceber, tá? O uso disso daqui. Eu iniciei a minha primeira frase aqui, ó, o livro iniciou a primeira frase com a letra maiúscula, né? O O. Aí, quando terminou essa frase aqui, tá vendo o ponto final que a gente acabou de ver que o ponto final ele finaliza a frase? Quando ele foi começar a outra frase, olha aqui, novamente outra palavra iniciada com a letra maiúscula. Então, olha aqui para a prof. Toda vez que você começa uma frase, tá? Você vai começar com a letra maiúscula, aí você termina ela com uma pontuação. Pode ser o ponto final, pode ser o ponto de interrogação, pode ser o ponto de exclamação. Terminou uma frase, a próxima frase você tem que começar com o quê? Fala para mim bem alto. Com letra maiúscula, não se esqueça disso, por favor, tá bom? Toda frase precisa iniciar com letra maiúscula, beleza?
Então, vamos agora para o número 2. Acompanhe com a professora a leitura do número 2. Observe os pontos finais e as letras maiúsculas no trecho a seguir. Então, esse aqui é o trecho, também um trecho da fábula do mosquito e do leão. Vamos então ler esse trecho? O mosquito foi embora zumbindo, todo alegre e vaidoso. Porém, a vitória foi curta. Distraído, voou direto para uma teia de aranha que o apanhou e comeu. Então, a pergunta é: quantas frases há nesse trecho? Novamente, o que a gente precisa saber para ver quantas frases tem? Nós vamos ver quantos pontos, né, finais aqui nós vamos ter nesse trecho. Então, olha, vamos ler novamente. O mosquito foi embora zumbindo, todo alegre e vaidoso. Olha aqui o ponto final. Olha aqui o ponto final, olha aqui o ponto final. Tá bom? Então, circula aí no seu livro também esse ponto final. Vai lá, circula. Aí você vai ver que então aqui nós temos uma frase que começou aqui e terminou nesse ponto final, beleza? Circula aí, coloca o número 1 nessa frase aí para poder ficar bom para você, bem para você visualizar, tá bom? Ok, então já temos uma frase aqui. Como aqui terminou com um ponto final, nós vamos começar a segunda frase, certo? Então, olha, porém, a vitória foi curta. Olha que outro ponto final. Tá bom? Então, aqui nós temos a segunda frase que termina aqui nesse outro ponto final. Circula aí esse outro ponto, tá bom? Que tá finalizando essa frase aí. Pronto? Então, olha, se nós temos aqui um ponto final, terminou a segunda frase, nós vamos começar o quê? A terceira frase, certo? Então, olha, distraído, voou direto para uma teia de aranha que o apanhou e comeu. Olha aqui, outro ponto final. Olha aqui. Aí você pergunta assim, prof, mas aqui nós temos um outro, né? Que é a vírgula. Gente, vírgula não termina a frase. Tá? Vírgula não termina a frase. O que termina a frase é o quê? O ponto final, tá? Olha que a professora vai até colocar aqui, ó. O ponto final, o ponto de exclamação, o ponto de interrogação e o ponto final. Apenas esses três terminam frase. Beleza? Aqui nós só temos os pontos finais nesse trecho. Tá? Então, olha, distraído, voou direto para uma teia de aranha que o apanhou e comeu. Então, essa aqui é a frase 3. Beleza? Então, quantas frases há nesse trecho? Há nesse trecho 3 frases. Então, vamos responder aqui. 3 frases, ok? E aí, tá compreendendo? É fácil? Saber, então, quantas frases tem, é só você, né? Ver onde começa a primeira frase e onde ela termina lá no ponto final. Aí, começa de novo, vai terminar no ponto final, ok? Então, vamos continuar, tá? Na número 3, vamos lá. Nós temos agora esse outro trecho aqui e eu quero que você acompanhe comigo a leitura. Depois de triunfar sobre o rei da floresta, foi parar na barriga de uma simples aranha. Então, vamos ver quantas frases tem esse trecho? Vamos ver? Olha só, essa frase começa aqui, certo? Depois de triunfar sobre o rei da floresta, foi parar na barriga de uma simples aranha. Olha o ponto final aqui, tá vendo? Olha, terminou aqui. Não existe mais, né, nenhuma frase para cá. Então, esse trecho tem apenas uma frase, tá? Mas eu quero que você preste atenção em uma outra coisa. Eu quero que você veja aqui comigo quais foram as palavras que iniciaram com a letra maiúscula. Nós temos a palavra depois, tá vendo aqui? Circula aí no seu livro também. A palavra depois começou com a letra maiúscula, por quê? Você sabe me dizer?
Lógico, professora, porque começou a frase, início de frase é com letra maiúscula. Parabéns para você. Agora vamos continuar, olha só. Depois de triunfar sobre o rei da floresta, olha aqui, olha a palavra rei, tá? Eu quero que você também circule aí no seu livro e olha a palavra floresta, rei da floresta. Você tá percebendo que rei da floresta também começaram com letra maiúscula? E aí? Será que a gente só usa a letra maiúscula no início de frase? Hã? Aqui não é início de frase. Você tá vendo que tá bem no meio da frase. Então, a gente não usa a letra maiúscula apenas no início da frase. A gente também pode utilizar a letra maiúscula no meio da frase. Sabe quando? Será que você se lembra? Nós já vimos sobre isso. Quando utilizamos nos substantivos próprios, ou seja, quando dá nome aos seres. Quem é o rei da floresta aqui? Você se lembra? É o leão. Então, aqui, tá? Está chamando o leão como o rei da floresta. É o nome dele, ele é o rei da floresta, tá bom? Então, a pergunta aqui, ó, todas as letras maiúsculas iniciam frases? Todas as letras? Não, certo? Então, vamos responder aqui, olha, não. Por quê? Porque existem palavras, né, que dão nome aos seres, então são os substantivos próprios e eles também serão com letra maiúscula, tá bom? Então, vamos explicar isso aqui. Algumas palavras que são os substantivos próprios, tá bom? Que são os substantivos próprios, vírgula, iniciam com letra maiúscula também, tá bom? Então, não é apenas início de frase. Nós vamos utilizar nos substantivos próprios o início de letra maiúscula. Beleza? Então, relembrando só, né, para a gente poder finalizar essa aula, tá? A gente sempre começa o início da frase com letra maiúscula e termina com um sinal de pontuação, que pode ser o ponto de exclamação, pode ser o ponto de interrogação e pode ser o ponto final. E aí a gente consegue quantificar, contar quantas frases tem um texto. Mas a gente também pode ter, no meio da frase, uma palavra que começa com a letra maiúscula, que são os substantivos próprios. Beleza? Olha só, agora para a gente terminar, vamos fechar com chave de ouro e eu tenho certeza que você vai conseguir fazer essa atividade aqui comigo bem rápido. Olha só, vamos ler. É uma fala lá do mosquito, tá? Olha o que o mosquito falou. Não tenho o mínimo medo de você. Gostaria de saber para que toda essa força colossal. Na realidade, sou mais forte que você. Se não acredita, vamos lutar para ver. Quantas frases há nesse trecho? Então, vamos ver? Vou contar com você, tá bom? Vamos começar aqui pela primeira, tá? Não tenho o mínimo medo de você. Olha aqui, ó. Então, eu quero que você pinte, ó, pega um lápis de cor ou o seu próprio lápis de escrita e você faça um círculozinho aqui nesse ponto final. Então, aqui nós temos a primeira frase, beleza? Vamos ver a próxima frase, vamos continuar. Gostaria de saber para que toda essa força colossal, olha aqui, aparecendo o ponto de interrogação. A gente viu que o ponto de interrogação finaliza uma frase, então aqui nós temos a frase 2. Beleza? Vai colocando aí, tá bom? Vamos continuar.
Na realidade, sou mais forte que você. Olha o ponto final aqui. Olha, então aqui terminou a frase de número 3, tá bom? E aí nós vamos agora para a quarta frase. Se não acredita, vamos lutar para ver. Olha aqui o ponto final aqui. Então, você circula aí o ponto final. E aqui nós vamos ter a frase de número 4, tá bom? Olha aí. Então, aqui nós tivemos ponto final e ponto de interrogação que apareceram finalizando as frases. Quantas frases nós temos aqui? Nós temos 4 frases. Então, vamos responder aqui 4 frases. A letra A. E a letra B era para você pintar de azul sinais de pontuações que indicam o fim de uma frase. Então, esses sinais que a professora pediu para você circular, você vai pegar um lápis de cor azul e vai pintar eles, tá bom? Todos esses sinais aqui que a gente circulou. Beleza? Galera, a gente termina então essa aula de hoje, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, me procure no WhatsApp e quando terminar a sua atividade, tira aquela fotinha básica e mande para a prof, tá bom? Ó, foi muito bom estar com você. Um super beijo nessa bochecha gostosa que você tem e até a nossa próxima aula. Tchau!